Esteja com você, meu irmão, a paz de Cristo. Hoje vamos conhecer, Salmos 19 e relembrando, o projeto que eu tinha iniciado. Eu vou ler para você que às vezes não consegue entender ou às vezes não tem tempo para você parar para ler. Você só coloca o vídeo e vai descobrindo o que significa, o livro o entendimento desses salmos. Então, hoje no Salmos 19, nós leremos, e eu também lerei a nota de rodapé de estudo. Por quê? É a mesma coisa de você estar dentro de uma sala de aula com um professor, Então, a nota de rodapé da Bíblia de estudo, ela é feita por teólogos, pessoas que dedicam a sua vida para estudar a Bíblia, igual eu. Então, isso ajuda você a ter um entendimento. Você que tem interesse de morar no céu, porque quem vai morar no céu tem que saber coisas sobre Deus, A não ser que você quer ir para o inferno. Se você quer ir para o inferno, então você não precisa de ler a Bíblia. Então eu espero que você possa aproveitar essa oportunidade, você que faz parte do meu ciclo de contatos. E se você tiver gostado desse vídeo e quiser mandar para alguém, pode mandar. Vamos orar. Senhor, meu Pai, traz entendimento e revelação sobre a vida dessa pessoa. Abra o coração e coloque unção nas minhas palavras. Assim seja, em nome de Jesus. Salmos 19. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Já começa aqui. Quando o dia do juízo chegar, e esse dia chegará, você que me ouve e não se rendeu a Cristo ainda, e você vive uma vida de pecado, uma vida suja e imoral, injusta, um dia você comparecerá diante de Deus. E você falará ao Senhor o seguinte argumento: Ah, Deus, eu não te conheci. Ah, Deus, eu não sabia que o inferno existia. Ah, Deus, eu não sabia que o Senhor era real. Ah, eu não conheci Jesus. E você pensa que Deus vai te excusar. Realmente, meu filho, coitadinho de você, Não, eu não vou te condenar porque você não teve chance. Negativo. O fato de você abrir os seus olhos ou de você ter ouvidos para ouvir, paladar e todas os seus 5 sentidos para você conhecer o mundo externo já te deixa inexcusável, te torna inexcusável diante de Deus. Por quê? Quando você olha para a criação, você vê o Criador. A criação toda está cheia de registros, como um artista, quando faz a sua obra, ele deixa um registro de quem é que fez. Muitos artistas deixam seu registro de forma escondida, oculta na sua obra de arte, mas ele está lá. Então, os céus proclamam a glória de Deus. Então, quando você olha para a criação, quando você olha para os altos céus, quando você olha a natureza, as folhas das árvores, as árvores, os animais, quando você olha tudo isso, você enxerga o Criador em todas essas coisas. Não é algo como se você olhasse a criação e ela não te apontasse para um Deus todo-poderoso, onipotente, onisciente, onipresente. Quando você olha a criação, automaticamente na sua consciência vem a seguinte conclusão: só pode existir um ser todo-poderoso que criou tudo isso. É impossível tanta beleza e perfeição finamente ajustada ter vinda do acaso. Então, você verdadeiramente é indesculpável diante de Deus. Então, ninguém poderá justificar-se dizendo que não o conheceu, não teve oportunidade, e nós temos a certeza disso em Romanos 1. Quando você lê o capítulo de Romanos 1, ali Paulo deixa essa declaração bem explícita. Porque no dia do juízo haverão pessoas dizendo: não, Senhor, eu não te conheci, eu não tive a oportunidade de saber quem era Jesus. E ele vai dizer: negativo.
Através das coisas criadas, você percebeu que existia um Criador. E se existe um Criador, esse Criador, ele é dono daquilo que ele criou. Se ele é dono daquilo que ele criou, ele tem uma opinião a respeito. Se ele tem uma opinião a respeito e você desagrada essa opinião a respeito, você será punido, e ele escreveu tudo isso dentro da sua consciência. Sua consciência, quando você faz alguma coisa, ela te deixa culpado. Você sente, nossa, isso eu não deveria ter feito isso. Sabe o que é isso? É a chance de que Deus está te dando de que você saiba que você será julgado. Quando você faz uma coisa boa, sua consciência te absolve. Isso é a forma de Deus ter escrito dentro de você o fato de que ele existe e de que há um julgamento futuro. Então, você deve se posicionar de acordo, em conformidade com a revelação que você possui, seja na sua consciência, ou seja, do conhecimento que você tem. Então, os céus, eles são como a prova de Deus, a criação. Versículo 2. Um dia fala disso a outro dia. Uma noite o revela a outra noite. Ou seja, a natureza prega que Deus existe, né? Ela ensina que Deus existe, dia a dia. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz. Ela no silêncio, a criação prega para você. Mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Sabe o que são confins do mundo? Brasil, Japão, China, Bangladesh, esses locais longes e afastados de Israel. Ninguém em toda a terra será indesculpável diante de Deus. Poderá se excusar dizendo, não, Senhor, eu não te conheci. Conheceu sim. Porque diariamente a natureza, a criação prega para você, dizendo, há um Deus, há um Deus, há um Deus. E você tem que se responsabilizar. Nos céus, ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai de seu aposento e se lança em sua carreira como a alegria de um herói. Bem, ele está dizendo, né, sobre o trajeto do sol, né, durante os dias. Sai de uma extremidade dos céus e faz seu trajeto até a outra. Nada escapa ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Ou seja, se você é alguém jovem, inexperiente, imaturo, a palavra de Deus é a maneira que você tem de encontrar maturidade para errar menos na vida. Por quê? Erros doem, né? Erros geram sofrimentos. E a lei do Senhor, ela é perfeita. Perfeita de forma que ela te conduz a um caminho de maturidade, sabedoria, santidade, pureza, e evita você vacilar nas suas decisões. Por quê? Todas as decisões que você tomar sem procurar sabedoria na palavra de Deus, quem vai se ferrar é você mesmo, não é outra pessoa. Quem sofrerá o prejuízo, comendo até mesmo pão que o diabo amassou, é você mesmo. Se você não consultar o que? A palavra de Deus, que é perfeita. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos. Veja que a alegria ao coração é resultado de quê? De você conhecer os preceitos do Senhor. O que é um preceito? Seria como se já existisse uma regra sobre algo que você não conhece. Então, vamos dizer que você... Eu estava vendo algo sobre fisiculturismo. Você vai começar a fazer exercício e você quer tomar anabolizante. Existe um preceito sobre o anabolizante, né? Existe todo um conhecimento prévio a respeito dos anabolizantes e você começa a tomar eles indiscriminadamente sem pesquisar nada. Depois você tem um infartinho, um infarto. Ou então depois você tem uma falência renalzinha e você não sabe o que aconteceu. Os preceitos, né? Existia já uma série de requisitos e de normas que você tinha que saber antes de fazer o uso e conscientemente destruir a sua vida, né?
se você quiser, usando os anabolizantes. Então, a vida, ela é cheia de preceitos. O mundo físico, o mundo espiritual. Através da palavra de Deus, você passa a conhecer eles. São como as regras para ter sucesso na vida, as regras para dar certo na vida. Então, a Bíblia, ela traz preceitos que você, conhecendo eles, você se torna consciente agora do que você precisa de fazer para viver a melhor vida que você pode viver. Por quê? A vida não é um videogame, querido. Então, você só tem uma chance. Se você errar nessa chance, acabou, você morre e estraga a sua vida inteira. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. Sabe, às vezes você não está enxergando, né? Nós não estamos enxergando corretamente. Nossos olhos, eles estão cheios de trevas. Por isso, uma oração muito importante é você fazer a oração: Senhor, me faça ver. Eu quero enxergar o que eu não estou vendo. Você sabe, enxergar é como você ligar a luz, né? É como se você ligasse essa luz ring light aqui. Você está em trevas, você não consegue enxergar algumas coisas. Você liga a luz, você agora consegue enxergar certas coisas. Então, os preceitos de Deus, a palavra de Deus, são como luz que ilumina os seus olhos. Então você consegue ver coisas que você não estava vendo. E nós caminhamos de acordo com aquilo que vemos, ou a luz que nós temos do caminho. Se você não conhece uma certa possibilidade, você não consegue nem caminhar em direção àquilo, né? Mas, através da palavra de Deus, você se torna uma pessoa super consciente, iluminada, que sabe o lugar onde está pisando. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras. São todas elas justas. Tudo aquilo que Deus manda a gente fazer tem uma explicação, um motivo. Por exemplo, hoje em dia, né, nós conhecemos os micro-organismos. Mas você sabia que esse conhecimento é muito recente? Já Deus, há milênios atrás, ele mandava, né, o povo de Israel, nas leis cívicas que ele instituiu através de Moisés, a lavar as mãos antes de comer, a não comer certos tipos de animais, que principalmente são os animais que são criados para reciclagem, digamos assim, né? Baratas do mar, porco e por aí vai. O que você acha que Deus estava querendo fazer com isso? É claro que era um cuidado dele, que era justificável. Então, quando você olha as leis que Deus traz, todas elas têm uma justificativa. Deus não pede nada que seja absurdo moralmente ou absurdo do ponto de vista lógico. Então, Deus estava tentando preservar a saúde da nação muito antes do conhecimento, né, dos micro-organismos, bactérias, germes, vírus. Então, se você analisar, todos os mandamentos de Deus são justos, são justificáveis, são racionais. E sejam eles quais forem. Por exemplo, existiam alguns mandamentos sobre descanso da terra. Um agricultor que não sabe que a terra precisa de descansar, ele usa a terra o tempo inteiro e nunca dá descanso a ela. Mas quando aquele que sabe que a terra tem que descansar, quando ele dá descanso à terra, no próximo ano, aquela terra produz muito mais fruto nas sementes que ele planta. Então, existe toda uma lógica, toda uma justificativa por detrás dos mandamentos de Deus. Então, quando Deus diz não para alguma coisa que você pede, existe uma justificativa, mesmo que ele não tenha te explicado, ou mesmo que você não saiba. Mas existe um porquê. Então, se Deus te disse não para alguma coisa, mesmo que você não saiba o motivo, o porquê, tem um motivo. E é perfeitamente justificável, explicativo. E Deus sempre vai numa direção, que é a direção do bem maior. Em primeiro lugar, um bem para ele. Em segundo lugar, um bem para você. Então, nós não precisamos de entender tudo, só precisamos de obedecer. Então, na época que eles não entendiam, por que eu não posso comer a carne do porco?
Eles não sabiam direito, porque Deus não chegou para explicar, não, então é porque tem solitária, tem não sei o que, tem isso de germe, de bactéria. Ele não explicou, ele só disse, não coma. Então nem sempre o Senhor explica o porquê que ele diz o que diz. Às vezes Deus diz sim para uma coisa que você não quer. Mas se ele diz sim, o melhor é você fazer. Nem sempre ele vai sentar e te dar uma explicação, porque ele é Deus, você é homem. Então, ele não precisa de se explicar sempre. Apesar de que Jesus disse que nos chamaria não de servos, mas de amigos. Por quê? Porque tudo que ele tem recebido do Pai, ele tem nos contado. Então, Deus, às vezes, sim, nos explica coisas, nos dá detalhes, ele nos justifica os motivos, mas eu te falar a verdade, mesmo que Deus faça isso, nem sempre a pessoa escuta. Então, não é por Deus muito se explicar que as pessoas ouvem ele. Às vezes as pessoas simplesmente não vão ouvir. Então, seja sábio. Mesmo que Deus não tenha te dado a explicação, obedeça àquela direção que ele te der. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Veja bem, através de uma palavra que eu recebi, analisando coisas espirituais com coisas espirituais, eu entendi que era da vontade de Deus que eu investisse meus recursos financeiros em adquirir mais sabedoria. E eu te digo que essa foi a melhor decisão que eu já tive. E veja bem, sabe o que esses salmos diz? Ele diz assim, ó, as ordenanças do Senhor, né? O temor do Senhor é a palavra de Deus, eles são mais desejáveis do que o ouro. Você sabe o que isso significa? Que você tem um ouro aqui na sua mão, que é dinheiro. Ouro é dinheiro, né? Ouro é dinheiro. Aí você tem a palavra de Deus. Sabe o que você faz? Você troca o ouro pela palavra de Deus. Então, você investe o seu recurso na palavra de Deus, trocando um dinheiro sujo desse mundo por algo eterno. Investindo dinheiro nas coisas que são espirituais, nas coisas que são de Deus, naquilo que agrega a você crescimento, conhecimento, sabedoria. Essa é a vontade de Deus para todos nós, mas antes você precisa de deixar de ser avarento, né? Deixar de amar o dinheiro, porque se você ama mais o dinheiro do que o Senhor, você nunca vai trocar coisas do Senhor por dinheiro, óbvio. Mas se você ama mais o Senhor do que o dinheiro, você faz essa troca, e essa troca só traz bênçãos para a sua vida, não traz nenhum tipo de prejuízo. E eu sou prova viva disso. Alguns tipos de conhecimentos que são pagos, né? Quando eu comecei a pagar, eu comecei a crescer. Então veja bem, investe todos os seus recursos, todos, em adquirir sabedoria, entendimento, patente espiritual, digamos assim, né? Crescimento espiritual, porque Deus vai te recompensar. E depois que você tem isso, é muito mais doce do que o favo de mel. Por elas o teu servo é advertido, a grande recompensa em obedecer-lhes, verdade. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que eu desconheço. Então, esse é um ponto muito interessante, né? Todas as pessoas legalistas, judaizantes e pessoas que são excessivamente moralistas, eles não conseguem ter autopercepção com relação a esse ponto. Você vê que o salmista, ele diz assim, ó, absolve-me dos que eu desconheço. Quem pode discernir os próprios erros? Eu te faço uma pergunta, você acha que você sempre está consciente de todos os erros que você comete? A resposta é não. Então, o crente legalista, o judaizante, aquele que ele é extremamente moralista e coloca um fardo moral nas costas das outras pessoas, invariavelmente, ele sempre, sem exceção, é uma pessoa que não consegue enxergar todos os seus pecados, todos os seus erros. Por quê?
Até aquilo que você faz de correto ou de bom, você não faz conforme o padrão que Deus manda. Então, se você orou, eu digo a você que existe uma forma melhor de orar. Você acabou de orar. Existe uma melhor do que essa que você acabou de orar. Então, Deus, no seu padrão da lei de Moisés, ele só aceita aquilo que está no nível do ápice, no nível máximo. Ele não aceita nada que seja mais ou menos, de forma medíocre. Então, tanto as coisas que você não faz alcançando o padrão perfeito da moralidade de Deus, quanto as coisas que você fez ou deixou de fazer e não percebeu que fez ou que deixou de fazer, e que assim você cometeu pecado. Então, vamos dizer que um homem, durante a semana, ele reconheceu 70 pecados. Ele enxergou em si mesmo 70 pecados, mas não quer dizer que ele cometeu só esses 70. Porque há muitos erros que você nem percebeu que cometeu, nem teve consciência que cometeu, você nem sequer conseguiu discernir que aquilo lá foi um pecado, que aquilo lá foi um erro. E passa batido na sua consciência. Então, aí às vezes, a pessoa percebeu 70, esses 70 ele se arrependeu e pediu perdão. E os outros que ele não percebeu? E aí? Como é que ele vai pedir perdão? Inclusive, tem uma vertente teológica que diz que se você, antes de morrer, não pedir perdão por todos os seus pecados, os que você sabe que cometeu, você vai para o inferno. Imagina só a salvação de todas as pessoas, então. Porque vamos dizer que ele está aqui à beira da morte. Está quase falecendo, desfalecendo. Acabou de acidentar de moto, está com as pernas tudo quebradas, está perdendo sangue, a artéria femoral rompeu. Ele vai morrer em poucos minutos. Aí ele começa a pensar: eu pequei nisso, eu pequei. Deus me perdoa, me perdoa. Antes dele conseguir se lembrar de todos e daqueles que ele nem reconheceu, ele morre. Ele vai para o inferno, então. Porque veja bem, se ele tivesse muito tempo para pensar em todos os pecados que ele cometeu antes de morrer, e aqueles pecados que ele nem lembrou, que ele nem percebeu. E outra coisa, eu já conversei com um católico e lendo para ele o rigor da palavra de Deus, ele falou para mim: nossa, mas eu não sabia que isso era pecado. E as coisas que você nem sabe que são pecado que você faz. E aquelas que você nem percebe, e aquelas que você nem lembrou. Se você não. Se a sua salvação ela dependesse de um pedido rebuscado, milimetricamente ajustado de perdão, você iria para o inferno, meu querido. Porque veja bem o que diz o texto. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Então veja bem, você não consegue. Você não consegue lembrar de tudo, você não consegue nem entender. Para uma pessoa ter mais ou menos uma noção, uma consciência, ele tem que ler a Bíblia inteira. Você nunca leu a Bíblia inteira, como é que você vai saber tudo o que é pecado? Você já leu os 5 primeiros livros, no mínimo, que são os livros que trazem as leis mosaicas? Você já leu também o resto do Novo Testamento? Você não leu. E mesmo que você tenha lido, você consegue perceber o tempo todo todos os tipos de erro que você comete? Você não consegue. Então, quando você faz uma correlação entre a salvação e o pedido de perdão de pecados, que sem o pedido de perdão de pecados imediato você não está salvo, então ninguém será salvo. Né? Porque essa é só uma forma do homem tentar merecer a salvação. Ele está tentando dizer: não, Deus, olha, então, eu sei que eu preciso de perdão, né, de arrependimento. Então, eu pedi perdão meticulosamente de todos os meus pecados. Aí Deus chega para ele depois da morte, quando ele morreu, está diante do trono de Deus, e Deus fala para ele assim: e aquele lá que você cometeu tal dia? Aí vai falar: nossa, isso é pecado? Meu Deus, eu vou para o inferno. Aí o Senhor vai falar para ele, e ele vai ficar sabendo ali, diante de Deus, que aquela coisa que ele nem sabia era pecado. E aí? Vai para o inferno, meu querido. Você vai para o inferno, porque não tem como. Então veja bem, você não pode fazer essa correlação. Né?
como algumas igrejas fazem. Por isso você tem que crer que o sangue de Cristo, como Cordeiro de Deus, ele é eficaz eternamente. Então, se ele é eficaz eternamente, desde o primeiro dia que você reconheceu Jesus até o último dia da sua morte, ele expiou já todos os seus pecados. E isso inclui aqueles que você nem sabia que eram pecados, aqueles que você nem conhecia que você tinha feito, aqueles que você nem tinha percebido que tinha cometido. Então, se você não entender dessa forma a salvação, você nunca terá garantia ou certeza de que você é salvo. Porque eu garanto a você, você comete muito mais pecado do que você percebe. Você comete muito mais erros do que você se lembra na hora de você se relacionar com Deus e pedir perdão. Então, Deus nos aceita relacionando com Ele com base na graça também. Porque se Deus fosse aceitar um relacionamento conosco com base na lei, você teria que ser perfeito. Você teria que ter realmente essa clareza, essa consciência e pedir perdão meticulosamente, tudo de maneira ideal, perfeita, senão você seria rejeitado. Porque a lei, ela não aceita mais ou menos, ela não aceita nada medíocre. Você tem que alcançar o padrão. Se você não alcançar aquele padrão, você é desqualificado. É simples assim. Então, hoje você só pode ter um relacionamento com Deus porque Ele aceita você pela graça. Ou seja, Deus não leva em conta toda a sua imperfeição e sua ignorância. Por isso você é aceito. Porque se Ele fosse de fato exigir de você a perfeição que tem que se ter, você seria desqualificado. Então Deus teria que trazer sobre você juízo e ira. Mas nós somos salvos da ira como? Por meio da graça. Mas veja bem, tem algumas pessoas que têm a mente doente, que quando eles ouvem isso, eles pensam que a graça de Deus é liberdade para ele viver no pecado, de qualquer maneira, do jeito que ele quiser. Meu querido, se você diz que conheceu a Cristo e você vive deliberadamente no pecado, você nunca conheceu Jesus. Leia o livro de 1 João, veja o que está escrito ali, depois você volta para conversar. Então, pedir para o Senhor para ter colírio nos olhos, para você enxergar o que você não enxerga. Porque a palavra de Deus é luz. Quando você tem colírio nos olhos, você sabia que até mesmo as dificuldades que você passa aqui, ó, aqui dentro da sua cabeça, quando Deus te dá colírio nos olhos porque você enxerga, você nota que aquilo nem é, que aquela situação nem é aquilo tudo que estava parecendo que ela era. Então, ver as coisas como Deus vê é a saída para muitos problemas. Problemas imaginários, psicológicos, problemas que só existem de forma grandiosa dentro de você mesmo, mas no mundo real não. O mundo não está acabando, como aí dentro do seu coração, da sua mente, dos seus pensamentos. Você precisa de quê? Quebrar essas trevas que estão nos seus olhos para você enxergar a luz. Quando você enxerga a luz, você vê esperança, você vê como Deus vê, você vê pela fé, e quando você vê essas coisas, toda aquela perturbação de alma some. Versículo 13. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem, então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Então, como ele disse, há uma diferença entre um pecado que você nem sabia que era pecado, nem lembrou que foi pecado, e um pecado intencional. Ah, meu marido fez não sei o que, eu vou trair ele amanhã. Você planejou, premeditou o seu pecado e você foi lá e executou. Então, o peso de consequência é diferente. Mas tanto um quanto o outro te leva para o inferno. Então, não é porque você... eu pequei uma coisa que eu nem sabia que era pecado. Você é salvo. Não, não vai. Se você não tem Cristo, você vai para o inferno. Eu pequei um pecado intencional. Fui lá e assassinei alguém. Você vai para o inferno também. Só que sem Cristo. Agora, com Cristo, a consequência
do seu pecado intencional é diferente da consequência do seu pecado, vamos dizer, acidental. Então, sim, a gente premedita pecados. E, normalmente, os pecados premeditados, eles ficam sendo maquinados na sua cabeça por horas ou dias, ou até minutos, e por aí vai. Então, só que é claro, as consequências, elas variam muito de acordo com a situação, a ocasião, a gravidade do seu ato. Porém, o fato é esse. Um pecado intencional é diferente de um pecado que você desconhecia. É por isso que no livro de Atos diz assim, que Deus não levou em conta o tempo da ignorância. Deus, ele pesa as coisas quando ele avalia a circunstância na qual aquele erro foi cometido. Porém, o que eu quero te dizer é, não deixe os pecados intencionais te dominarem. Não é isso que diz esse texto? Porque grande ruína virá sobre você no devido tempo em que a consequência deles chegar. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha, meu resgatador. Veja bem, tem muita gente que tem dificuldade com palavras, né? Tanto é que Tiago escreveu que o homem que domina a língua, ele é perfeito em todos os seus caminhos. Eu diria que o teste final, né, de semelhança, digamos assim, com Cristo seria a língua. Quando uma pessoa ele quer realmente cumprir o propósito de Deus e ser como Cristo, eu diria que o último teste que ele esbarra é esse, né? Se ele já está controlando a língua. Mas veja bem, o salmista diz que as palavras que saiam da minha boca, que as palavras que saem da minha boca sejam, e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti. Eu vou te ensinar uma regra muito fácil de você seguir para evitar ter uma boca incendiada pelo inferno. Antes de você falar alguma coisa, faça uma pequena reflexão, bem pequena e rápida. É assim, ó. Isso que eu direi edificará alguém ou construirá alguma coisa boa? Se a sua conclusão for não, então não fale. Simples assim. Deixa aquilo guardado dentro de você até você esquecer. Não fale. É melhor você não dizer. Então, você faz essa análise. Se o que você for dizer for ajudar a resolver algum problema, for uma solução para alguma nuance, alguma circunstância, então diga. Agora, se não for, se for ajudar a atrapalhar, se for aumentar o problema, se não for edificar nem construir ninguém, então melhor que fique calado. Se você não tem nada de edificante a dizer, melhor então você não dizer nada. Então, essa é uma boa regra para você começar a controlar a sua língua maldita. Então, com isso, você melhora, você começa a melhorar, você vai deixando de ser reativo, você pensa bem antes de falar, você segura, porque muitas coisas, quem está impulsionando você a dizer é Satanás. Assim como você ouve coisas que o diabo fala na boca de pessoas para te atingir, você também pode ser usado para, da mesma maneira, destruir e atingir pessoas. Você não é a Madre Teresa de Calcutá. Ela não foi santa, mas eles dizem que sim, né? Então ela é um exemplo de pessoa beata. Você não é ela. Então, assim como as pessoas te ferem, são usadas pelo diabo nas palavras, você também é, você pode. O diabo usa qualquer um que empresta a boca. Então, pensa como salmista. Se isso que eu quero dizer agora será agradável aos ouvidos de Deus, é isso que ele diz, né? Que sejam agradáveis a ti as palavras que saem da minha boca e a meditação do meu pensamento. Será que você está pensando em pornografia? Aí você pensa, nossa, esses pensamentos que estão na minha cabeça são agradáveis a Deus? Deus se agrada de me ver pensando nisso? Se não, então é bom que você faça algo para fugir, né, desses pensamentos ou dessas palavras. Nas notas de rodapé, né, o teólogo diz o seguinte: é um hino que exalta a glória de Deus, conforme é revelada a todos pelos céus estrelados.
e pela lei do Senhor que foi dada a Israel. Os céus silenciosos falam, declarando a glória do seu Criador a todos que estão na terra. Os luzeiros celestes não são divinos, nem controlam nem revelam o destino do homem. Ah, tá. Ele está dizendo que é você que crê em signo, na astrologia, você está errado. O sol, as estrelas, a lua não determinam o seu destino. Sabe qual que é o seu signo? É de dragão. Aí a pessoa pergunta, mas signo de dragão não existe? Exatamente, não existe nenhum. Então, a forma como os planetas estão organizados não muda em nada na sua vida, a não ser na criação. Sim, a lua ela faz subir a maré, descer a maré por causa de um efeito da gravidade. Agora, a sua vida, a sua personalidade, ah não, vai acontecer tal coisa porque a estrela tal está em tal lugar. Mentira, mentira, tá? Eles não são deuses. Sua glória dá testemunho da justiça e fidelidade do Senhor que os criou. Paulo, interpretando essa proclamação celestial de modo escatológico à luz de Cristo, aplica esse versículo à proclamação do Evangelho em seus dias. Como eu tinha dito, né? Os céus são uma tenda que Deus armou para o sul, majestoso, amplamente adorado no antigo Oriente Médio. Uma mera criatura de Deus, do âmbito criado, o sol é a metáfora suprema da glória de Deus, ao fazer seu percurso triunfante diário sobre a extensão inteira dos céus e derrama seu calor, sua presença sentida sobre as criaturas. Interessante, o teólogo diz que o sol ele é uma metáfora sobre Deus, né? Porque ele vem com seu calor, que seria simbolizando a presença de Deus, e ele emana esse calor sobre todos os homens, e depois ele vai embora. E chega à noite para substituir ele, né? Do 7 ao 10, a celebração pomposa e rítmica dos efeitos da lei revelada do Senhor que nutre a vida. Inexperientes, que são semelhantes a crianças cujo entendimento e juízo ainda não amadureceram. Os inexperientes que eu citei, né, no texto. O temor do Senhor, resumo do que a lei quer. Mais doces do que o mel, em contraposição aos que abandonam a lei e transformam a sua justiça em amargura. Verdade. Você sabe que João escreveu assim, ó, os mandamentos de Deus não são penosos. Mas fala isso para um ímpio para você ver, ele vai discordar completamente. Mas você sabe em qual contexto João escreveu isso? Ele escreveu no contexto de um cristão. O ímpio, a lei de Deus para ele não é doce, ela é amarga, porque mesmo que ele tente, ele não consegue viver daquela maneira. O ímpio, ele tem uma inclinação natural para o pecado, para a injustiça, para o que é errado. Mesmo que ele tente cumprir a lei de Deus, ele não consegue. Já o justo, aquele que foi salvo, os mandamentos de Deus fluem espontaneamente no coração dele. É por isso que não é penoso. Por exemplo, eu não preciso de ficar me esforçando a não beber cachaça, cerveja, vinho. Eu não passo de frente a um bar e fico salivando, babando de vontade de sentar ali, beber uma cachaçinha, chegar em casa, ficar no outro dia com a cabeça explodindo de dor de cabeça. Não, eu não fico assim. Não é penoso para mim simplesmente me abdicar de coisas do mundo. Eu não fico sentindo a caatinga de bosta que a maconha tem e fico ali me explodindo por dentro de vontade de fumar. Não, eu não fico. Então, quando você nasce de novo, cumprir o mandamento não é penoso, é espontâneo. Por quê? Porque houve uma transformação de natureza. Agora você é escravo do quê? Da justiça. Já quem não foi transformado, ele é escravo do quê? Do pecado. Então, para ele, é muito penoso, difícil e trabalhoso e amargo tentar fazer as coisas certas, viver uma vida religiosa. Mas para quem conheceu Jesus, nasceu de novo, não é penoso. É espontâneo. Está dentro de você agora. E João chama isso de semente de Deus. A semente de Deus que permanece em nós.
mas ele também chama em outros textos de o Espírito de Deus. Então, esse Espírito que é selado em nós, ele nos inclina para as coisas da justiça. Por isso que o salmista diz que, né, em fazer a lei do Senhor há uma alegria. E de fato, vou te dar um outro exemplo que aconteceu comigo ontem. Eu comprei um celular pela Shopee e esse celular não chegou na minha casa. Eu pedi reembolso e o dono da loja da Shopee, que eu comprei o celular, me mostrou que a Shopee descontou dele 1.540 e alguma coisa reais. E ele ficou no prejuízo. E adivinha o que aconteceu? Mais ou menos 2 meses depois, ontem esse celular chegou aqui em casa. E eu já tinha pedido reembolso, já tinha reembolsado, já tinha retirado o dinheiro dele, a Shopee, que deu uma punição nele. E o celular chegou para mim. Aí, analisa o cenário. Eu já tinha recebido meu dinheiro de volta, que eu paguei no celular. O cara da loja tinha recebido o prejuízo do celular, porque eles descontaram da conta dele aquele valor. E eu estava com o celular aqui em casa ontem, sem ele saber. Ou seja, eu poderia ficar com o dinheiro do celular e ficar com o celular gratuitamente para mim. E o dono da loja se lascar. Mas sabe o que eu fiz? Entrei em contato com ele. Mostrei o celular, falei, ó, o celular chegou. E eu descobri agora o que aconteceu. O carteiro, ele escreveu o meu nome, falsificou o meu nome, deu baixa como entregue o celular. Aí ele recebeu a comissão dele, né, da entrega, e ficou com o celular lá, escondido lá, não sei o que ele fez. Depois de 2 meses ele voltou a entregar aqui o celular, porque no dia eu não estava aqui. Eu não fico em casa o dia inteiro, eu trabalho. E aí eu poderia ter ficado, né, com o celular gratuitamente, mas eu fui, mostrei para ele, falei, ó, agora eu descobri o que aconteceu, o carteiro fez isso. Entrei em contato com ele, falei, eu vou te dar o dinheiro desse celular, o dinheiro da Shopee, que foi R$ 1.622. Ou seja, eu vou dar o dinheiro que ele recebeu negativo do celular, que descontou da conta dele, mais o saldo positivo, que seria a comissão. Mas eu não vou dar de uma vez porque eu não tenho R$ 1.622. Mas veja bem, sabe por que eu fiz isso? Eu vou te dizer. Caso eu ficasse com esse celular secretamente, supostamente ganhando R$ 1.622 de lucro, prejudicando esse homem, sabe o que aconteceria com a minha consciência? Ela ia ficar martelando na minha cabeça. Você fez aquilo, você fez aquilo, você fez aquilo. Eu ia sentir um peso, uma sensação de culpa. Eu iria me sentir mal. Todas as vezes que eu fosse fazer alguma coisa, o diabo, você pode ter certeza, o diabo ia acusar a minha cabeça. Eu vou orar por alguém, você ficou com o celular. Eu iria fazer algo por alguém, você fez tal coisa. Eu iria viver minha vida, lembra que você fez tal coisa. Eu iria deitar no travesseiro, você fez aquilo. Então, você acha que R$ 1.622 vale a minha paz? É claro que não. Isso é a vida de quem nasceu de novo. Por exemplo, atualmente André Surak, que é filha do diabo, de Satanás, disse que ela é salva pela graça, que ela nasceu de novo, mas ela acabou de bifurcar a língua e ficar igual uma serpente. E ela não tem consciência nenhuma de que isso foi errado, ou de que ela fazer as pornografias dela com o filho, assistindo, que nada disso é errado. Veja bem, veja bem. Se ela nasceu de novo, cadê esse peso de consciência que a gente tem quando nós nascemos de novo? Ela não tem, simplesmente assim. Então, se você de fato nasceu de novo, você não consegue viver dessa forma. Como que você vai conseguir viver dessa forma? Você não consegue. Então veja bem, mesmo que minha carne quisesse tirar vantagem do erro que aconteceu, por causa de um carteiro, eu não conseguiria conviver com o fato. Por quê? Não é porque eu sou bom, porque está escrito que do que a nossa carne produz, nada se aproveita. Então veja bem, não sou eu, mas é o Espírito que foi selado em mim. Então veja bem, é por isso que ele diz que a lei de Deus ela é doce. Quando você vive
cumprindo os desígnios que o Espírito Santo coloca em você, você sente paz, você sente alegria. Eu te pergunto, você acha que eu sentiria mais alegria em devolver o dinheiro do cara e não roubar ele, porque ele nem ficaria sabendo que o celular chegou para mim hoje. Eu ficaria com o dinheiro dele, ele ia ficar com prejuízo. Você acha que eu sentiria mais alegria em ter esse acréscimo de R$ 1.622 e depois revender esse celular e ter mais lucro ainda? Ou eu me sentiria mais feliz em devolver o dinheiro? Eu me sinto muito mais feliz em devolver o dinheiro dele e fazer as coisas como agrada a Deus. Mas veja bem, você sabe o que acontece no final? Isso se torna testemunho. Quando ele foi me responder, ele estava com a voz embargada em um dos áudios, quase chorando. E ele disse assim, nossa, cara, hoje meu dia foi horrível, quase não vendi nada, muito problema, mas essa sua atitude hoje fez o meu dia melhorar. Ou seja, como está escrito em Efésios 2:10, o Senhor nos criou para as boas obras. O objetivo final de Deus não era simplesmente que você fosse livrado do inferno. Não. Era para que você fizesse isso que eu fiz. Aí você pensa, como que a André Surak, que foi criada para as boas obras, foi salva, se ela não tem boas obras? Qual que é a boa obra dela? Cortar a língua no meio e dizer que está atacando os religiosos? Ela não está me atacando, não. Ela só está destruindo a igreja, a consciência dos cristãos, distorcendo as coisas de Deus e fazendo as coisas de Deus se misturar com coisas profanas. Vai um crente desavisado achar que aquilo realmente é sinal de conversão e ele vai entrar numa vida totalmente errada e imoral e viver de maneira que não agrada a Deus. Sendo que o Senhor nos salvou pela graça, não pelas obras, para que nós andássemos nas boas obras que Ele tinha preparado para nós. E Ele fez isso tudo de antemão. Então veja bem, é por isso que, para quem nasceu de novo, os mandamentos, a lei de Deus, a direção do Espírito Santo é doce, é agradável. Ela é o que te traz paz, alegria, vida, saúde. Já para quem não conhece a Cristo, é amargo, é doloroso, ele não consegue. Ele tenta, mas não tem resultado. Ele se sente frustrado, ele começa a pensar, como que esses crentes conseguem viver assim? Um dia desses aí eu assisti um agnóstico que tem no YouTube, Experiência Flamino. Ele tentou fazer um jejum de 7 dias sem comer. Você acha que ele conseguiu? Ele desistiu no 5º dia. E sabe o que ele disse? Olha que interessante, ele disse assim, você não consegue fazer jejum se você não tiver um propósito forte. O propósito dele era simplesmente fazer um vídeo para o YouTube. Jesus jejuou 40 dias. Você acha que por que ele conseguiu resistir tanto tempo à fome? Porque ele tinha um propósito em Deus, um propósito espiritual. O ímpio não consegue viver a vida de um cristão se ele não nascer de novo. Então, é como se fosse a ilustração que a gente usa do sol, né? Vamos dizer, se eu não me engano, é o sabão. O sol sobre o sabão, ele endurece, né? Já sobre o gelo, ele derrete. Então, Deus sendo o sol, sobre você te traz alegria. Agora, sobre o diabo, traz juízo, né? Traz dor e tormento. Então, é por isso que é necessário uma mudança de natureza para que você possa ter prazer na lei de Deus. Ter prazer em Deus, como está escrito nesse texto. Bem, então, eu espero que tenha abençoado sua vida e que você possa reconhecer o Senhor Jesus, como está escrito nesses salmos, através da criação, da natureza, saber que há um prazer em seguir o Senhor Jesus, esse prazer ele é envolvido com paz, com alegria e com a novidade de vida. Você não deve resistir o Espírito Santo, você deve resistir o diabo. Quando o diabo estiver te influenciando a fazer alguma coisa, você resiste ele. Agora o Espírito Santo não. Você se coloca em submissão para seguir o que ele quer. Porque sempre há uma bênção. Mesmo que o Espírito Santo te peça algo difícil para você, se entrega, se esforça em fazer aquilo que ele quer. E então, como resultado, você terá uma grande alegria. É uma alegria que não é carnal, não é natural.
A diferença da vida cristã para a vida de um ímpio é que o ímpio ele só consegue alegrias naturais, através dos seus 5 sentidos. Ou ele usa o paladar, ou a visão, ou a audição, ou o tato, ou o olfato. É assim que entra prazer e alegria na vida dele. Já nós não. A nossa alegria e felicidade, ela entra através do espírito. É um outro nível de alegria, um outro tipo de alegria. Então nós não precisamos de usar os membros do nosso corpo para termos alegria em Deus e felicidade. Então o cristão ele é feliz sim, mas por motivos diferentes e de uma forma diferente. Não é usando seus membros como instrumento para o pecado, como está escrito, se não me engano, em Romanos 6. Então nós usamos os nossos membros como instrumentos para a justiça. E o Espírito Santo que está em nós é como se ele ficasse alegre e a alegria dele nos contaminasse, contagiasse para o nosso espírito. Então, há muita felicidade em ser cristão, mas diferentemente da do mundo. Então, por isso que quem é do mundo olha para você e fala: nossa, você deve ser muito triste. Você não fuma, não bebe, não faz sexo, você não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo outro, você não faz isso. Nossa, você deve ser muito infeliz, você deve ser muito triste. Você pode responder para ele sim, não, eu tenho uma alegria sim, mas é uma alegria que você não conhece. E é tão impressionante a minha alegria que mesmo sem eu fazer nada, só ficar parado orando eu fico alegre. Você tem isso? Você consegue ter isso? Ele vai dizer, não. Para mim ficar alegre eu preciso de fazer muita coisa. Preciso de encher a cara, cheirar pó até quebrar toda a cartilagem do meu nariz. Eu preciso de fazer sexo à vontade, ver muita pornografia. Eu preciso de ficar fazendo muitas coisas sujas e imundas. E depois eu sinto uma tristeza enorme, um peso de consciência, um peso de culpa, para me poder ter alguma felicidade. Então, quem olha de fora, ele vê que você não vive do mesmo jeito dele, ele pensa que você é triste, infeliz. Você não é. Não é. Se você já aprendeu a se relacionar com Deus. Agora, eu já percebi que tem muito cristão que ele ainda não sabe esses direitos que ele tem. Em Salmos está escrito também que o Senhor nos dá óleo de alegria. No Espírito Santo, você pode ter muita alegria. Tanto é que Paulo escreveu que o reino de Deus ele é composto de justiça, paz e alegria. Então, tem cristão que vive infeliz? Claro que tem. Mas é por quê? Porque ele ainda não descobriu essa promessa, esse tesouro que ele tem. Agora veja bem, tudo que Deus dá é diferente das coisas que o mundo dá. Por exemplo, para você ter paz no mundo, você tem que ter ausência de problemas. Se você tiver um probleminha, ele já perturba sua cabeça, tira sua paz. Por isso que os mundanos, eles amam ir para aquelas roças, afastado da cidade, afastado de tudo, onde ele vive no meio do nada, com a maior simplicidade possível. É ali que ele tem paz, porque é o único meio de uma pessoa ímpia ter paz. É a ausência de problemas. Mas quem está em Cristo, não. Mesmo que a sua vida esteja uma literalmente bosta, esteja tudo indo de mal a pior, você faz uma oração, entrega tudo a Deus e você fica sereno. O mundo está acabando à sua volta. E você fica totalmente em perfeita paz. A alegria do mesmo jeito. Você não precisa de fazer as coisas que eles fazem para você ficar alegre. Em Deus, se você conseguir descobrir como que você tem acesso a isso, você consegue ficar alegre. Mesmo que, por exemplo, você tenha acabado de perder uma coisa que você gostava muito, seja um relacionamento ou um ente querido, você consegue receber um tipo de alegria de Deus que você fica feliz. Aí você pensa, nossa, eu tinha todos os motivos para estar deprimido, triste, infeliz, mas eu não estou. É por isso que você verá ricos e milionários que têm tudo que o dinheiro pode comprar, ele tem acesso a todo tipo de experiência que gera prazer físico, mas ele não consegue deitar a cabeça no travesseiro sem se sentir deprimido. Já você pode ver um cristão que às vezes ele não tem uma perna ou tem uma doença crônica, ou ele está no leito de morte, ou ele está nas últimas. Você fala com ele, ele está pleno, alegre e feliz. Ou ele tem uma doença que traz dores para ele diárias, mas
Você fala com ele esperando que ele esteja derrotado. Quando você fala com ele, você fica alegre. Não é impressionante isso? Então, é por isso que eu estou te dizendo. Eles não nos entendem. Porque eles não têm o que nós temos. Então, sim, na vida espiritual você consegue, sim, ser uma pessoa que tem alegria. E alegria verdadeira. Então eu quero orar para que você descubra tudo isso na sua vida cristã. Porque eu conheço muito cristão que ele vive uma vida deprimida, ou uma vida triste, ou uma vida, vamos dizer, derrotada, né? Porque ele não tem acesso a essas coisas. Porque ele não se aprofundou, não descobriu como. Senhor, meu Deus, que essa mensagem possa alcançar todas essas pessoas que ela precisa de alcançar. Que essa pessoa ela possa receber do Senhor graça para que ela tenha acesso à verdadeira alegria e felicidade. Eu não sei por que eu comecei a falar isso, mas o Senhor sabe. Então, em nome de Jesus, que o Senhor libera essa bênção. Que essa pessoa possa ser responsável nos seus dias, viver para as boas obras e descobrir como que é a alegria do Espírito, para que ela viva em paz, em segurança de salvação e em justiça. Assim seja no nome de Jesus.